Karine, para que isso tudo faça sentido, uma pergunta deve ser feita. O que aconteceu? Quando a gente passa por uma crise, né, tanto no casamento, financeiro, crise da vida, você tem duas opções, né? Ou você vai procurar Deus, né, procurar as coisas de Deus, ou você vai procurar o mundo, né? E assim, não vou mentir para vocês, eu tive as duas oportunidades, né? Oportunidades de quê? De amizade do mundo e amizades em Deus. Não faltaram, né, assim, amigas, pessoas dizer, deixa isso pra lá. Se ele não quer, deixa. Segue a tua vida. Né? Você trabalha, você tem seu carro, né? Que isso pra mim na época não fazia nenhum sentido. Mas aí Deus foi colocando as pessoas, né? As pessoas na minha vida mesmo assim pra dizer não, né? Eu quero você perto de mim, eu quero você aos meus pés. E aí um dia eu tava trabalhando, né, assim, muita gente para atender, mesmo assim bem angustiada, até pelo momento que eu tava passando, né, que era muito difícil, né, como vocês viram, assim, realmente isso é o mínimo, né, do que eu passei. Mas aí chegou uma pessoa, né, do Shalom e disse, eu não sei quem você é. Era a primeira vez, né, que a gente estava se vendo, era o primeiro dia dela na fisioterapia. E aí ela disse, eu não sei o que você está passando, mas Deus está te dizendo para que tudo vai passar. Eu ouvi aquilo e meu Deus, essa mulher tá doida, ela nem me conhece, dizer um negócio desse, deixei pra lá. Só que aquilo, isso foi pela manhã, mas o dia inteiro eu fiquei muito inquieta. Porque assim, eu já estava no estágio que eu não tinha mais esperança, entendeu? Eu estava assim, vivendo, né? Acordava, vivia toda aquela rotina, dizia, Senhor, mais um dia. Né? Assim, tinha manhã que eu acordava, que eu agradecia a Deus por ter acabado a noite. Por quê? Porque eu não dormia, né? Eu não dormia, como ele disse, assim, passava a noite inteira rezando, né? Ia dormir e cansado, né? Assim, porque a gente tinha um filho pequeno, né? A Laricinha também, assim, muito apegada a ele, né? E aí sentia a ausência do pai por conta da faculdade, passava o dia fora, trabalhava muito. Mas aí Deus foi mostrando, né, essas pessoas, aí fui conhecendo, né, o Shalom. À tarde, tinha tarde assim que eu saía, não via a hora de dar, né, o horário de ir pro Shalom e ficava lá, né. E aí tinha dias que eu dizia, Senhor, eu não sei mais nem o que te pedir, eu não sei mais nem o que te dizer, mas eis-me aqui, né, se for para passar por essa crise, eu passo. Mas eu tenho que me segurar. E foi uma época assim bem difícil, né, assim, porque eu não estava abalada só psicologicamente, fisicamente também, né, era perceptível, né, onde eu chegava as pessoas perguntavam, meus pais muito preocupados, né, com o que estava acontecendo. Mas foi exatamente, né, o ponto-chave foi nesse dia que ele disse que o João tinha uma consulta, né, no outro dia, e a gente tinha tido uma briga muito feia, né? Ele achava que eu ia sair de casa, mas eu não, né? Inclusive nesse dia eu falei, né, para os meus pais e disse, não, eu vou para casa, né? Eu me casei e vou voltar para minha casa. E foi difícil, né? Foi uma noite difícil, fiz tudo isso que ele falou, né? Mas eu fazia tudo aquilo com amor, entendeu? Chegou um momento que
favor, não. Entendeu? Eu só queria fazer a vontade de Deus, né? E aí era muito forte, porque nas minhas orações, Deus tocava, né? Muito forte e dizia, não, tudo vai passar. E aí, pronto, né? Eu acordava com essa certeza de que tudo vai passar e realmente passou, né? Depois desse dia, nós conseguimos ter uma conversa, né? E depois de 2 anos, né, que eu vi o meu marido de volta. Foi quando eu realmente olhei para ele e eu vi que Deus, assim, tinha preparado tudo. Que eu estava vendo de novo esse semblante, né, de um homem sereno, de um homem calmo, porque ele, durante esses 2 anos, né, da crise, eu só pedi a Deus, Senhor, cadê? Né? Cadê aquele semblante? Cadê aquele Rony vivo? Aquele Rony alegre? Né? Aquele Rony de coração aberto, que fala com todo mundo, que tem boas amizades. Mas Deus foi me dando, né? Aos poucos, ele de volta, foi abrindo o coração dele. E a gente foi conseguindo rezar juntos, que a gente não rezava mais. E aí veio o seminário, né? O seminário para casais. Assim, veio no momento certo, né? Porque a gente tinha acabado mesmo de sair assim, da crise, né? Entre aspas. E aí eu falei, né, que ia ter o seminário para casais e ele, vamos. Aí vamos, né, paguei. Quando estava bem próximo, né, ele, não, mas eu disse que eu ia. Foi, você falou que ia. Eu já paguei, ele, já pagou, eu vou. E o seminário foi assim, que eu falei por falar, porque na época eu não estava mais, queria ter esse momento de paz. Aí fomos pro seminário. De tarde chegou lá e eu olhava assim, o pessoal dançando, eu disse assim, isso não funciona. Isso não funciona. Aí tudo bem, não, eu vou fazer por ela. Quando a gente desceu pra ir embora, pra voltar pro jantar, aí ela veio me dizer que tinha esse jantar, eu disse, negativo. Não disse a sua mãe que não ia ficar embora às 6 horas, a gente vai pegar nossos filhos e vamos pra casa. Eu não participei desse jantar, não sei nem como é esse jantar, vamos dizer assim, eu não senti a emoção do jantar. Hoje eu sei porque eu já trabalhei, eu sei como é mágico, mas eu não tive esse prazer desse jantar e eu fui embora. E quando no caminho eu cheguei para ela e disse a ela que eu não ia de manhã porque eu ia assistir a final do Campeonato Mundial, que era o Corinthians e um time alemão. Eu disse, eu não vou. Eu disse, tudo bem. Aí eu tomei um susto, ela dizia, tudo bem. Eu disse, eu não vou. Não, tudo bem, você assiste. Aí fui deixar ela no encontro, no seminário, e voltei para assistir o jogo. Lucas, quando deu no segundo tempo que eu vi que eu estava errado e vontade de voltar e querendo ficar no jogo, e quando o Corinthians fez o gol, eu disse, não, o Corinthians vai ser campeão, vou começar a me arrumar. E me arrumei depressa, quando acabou o jogo eu não vi ninguém recebendo o troféu, recebendo nada, eu corri para o seminário. Me lembro como hoje estava o Everton na escada. E aí, o Corinthians ganhou? Ele ganhou, é campeão. Entrei pra dentro, não dei nem trela, não. A gente não repara os anjos que Deus nos dá, né? Então, aquele ali foi um anjo que Deus me deu naquele dia e eu não queria saber. Eu entrei pro seminário aí. Na hora da adoração, muito forte, muito presente para mim.
Foi na era da efusão mesmo que eu vi que eu estava realmente errado, estava com o caminho errado. Porque foi ali que eu aprendi que Deus me deu uma vocação do matrimônio. Então, eu aprendi que o casamento é um sacramento, né? Ele não é um contrato, não é nada, é um sacramento. Então, foi muito forte. A Cris disse coisas... A Cris não, o Espírito Santo me disse, Deus me disse coisas que eu estava precisando ouvir. Mas eu, muito coração fechado, coração muito duro ainda, não dei muito ênfase não, mas foi forte, foi marcante para mim. Mas quando eu trabalhei, foi o meu primeiro trabalho no Shalom, foi o seminário do Grupo Perite hoje. Foi lá e quando começou o encontro, quando eu vi aquele leque de pessoas que estavam ali por mim e por ela, que vamos supor, 50% das pessoas que estavam fazendo o encontro era amigo da gente, em comum, amigos próximos. Então eu vi ali que a gente poxa vida, se eu conseguir botar essas pessoas, é porque Deus alguma coisa quer de mim, alguma coisa Ele quer me mostrar. E o Alan começou a ir lá, e o Alan trabalhava na livraria na época e disse, eu quero rezar em você, E no dia da efusão, na hora da efusão, eu participei da efusão como menino. Foi um marco aquilo ali pra mim, quando veio um Alan, eu aqui rezando, pedindo para aqueles casais, né, que não passe, que Deus alivie, que não passe pelo que eu já tinha passado, que eu estava saindo. Aí Deus me colocou o Alan, e quando ele rezou em mim eu me derreti. Foi onde o ápice, eu vi aquilo ali, não adianta mais eu voltar para trás não, porque meu caminho é esse, o que Deus me quer é ficar ao lado dela. E tem uma música que a gente ganhou, que isso ficou marcado na vida da gente. São duas músicas. A primeira é Você, do Tim Maia, que foi a música do nosso casamento, a música do nosso namoro, E a segunda música que a gente não consegue esquecer de maneira alguma é Amor é Decisão, de Ricardo Sá. Então essa música foi ela que, quando eu escutei pela primeira vez, eu me lembro como hoje, eu liguei pra Karine chorando, dizendo que a partir daquele dia eu decidi amá-la, decidi lutar pelo meu casamento. E já tem 2 anos que a gente saiu dessa crise, é outra, foi de 0 a 80 em segundos, sabe? Uma viravolta. As pessoas pensam assim, vocês passaram tudo por isso, passamos. Karina, muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente, né? Poder expor a vida de vocês para que seja, mesmo não querendo, seja exemplo, sim, para outras pessoas poder acreditar que pode em Deus conseguir a restauração de uma casa, restauração de uma família, restauração do amor, né? Porque o amor é muito mais que um sentimento, amor é decisão. E você que está ligado na TV Diferente, gostou dessa conversa, se você está no Facebook, clica no gostei e compartilha para que mais pessoas consigam conhecer a história desse casal maravilhoso. Você que está no YouTube também, dá o like e mostra para os seus amigos, porque quem sabe um amigo seu não pode ser salvo com o testemunho desses dois, hein? Continue compartilhando tudo da TV Diferente, fique ligado sempre em nossas novidades. Esse foi o Clique. Eu liguei para ela na semana e disse assim, faça uma relação, tudo que eu tenho que mudar, que eu vou fazer é a minha. E deu um jeito com as crianças que vai viajar só nós dois. Aí está tudo bem. E quando chegamos lá no local, na viagem, começamos a conversar, e eu doido para conversar logo e resolver uma situação, saber que vinha uma lista enorme de lá para cá, que a gente pensa, tudo que a gente vai pensar, a gente vai pensando que sim, você já tem que ter a segunda ideia.
porque pensa que o casamento já vai acabar e acontecer. Aí quando eu comecei minha lista, me lembro como hoje eu acho que deu umas 49 itens de mudança dela. E quando ela abriu o meu em relação a mim, acho que não tinha 10. Na hora eu disse assim, eu pensei assim, ó, pra ver quem tem que mudar ela, não sou eu. Mas hoje eu vejo ao contrário, quem tinha que mudar realmente era eu. Porque quando você quando casa, você não é pra você fazer, você não é pra ser feliz, você tem que fazer o outro feliz. Então hoje eu enxergo isso, mas na época eu disse assim, tá vendo, quem tem que mudar é ela, não sou eu. E outra vez que teve um retiro do SCC ali no Parque Exposição, aí o momento A2, aí deram uma listazinha pra gente. Lucas, quando deu na metade dessa conversa 2, um olhou pra cara do outro, vamos se separar porque a gente tá fazendo tudo errado aqui. Tudo que o papel tá dizendo a gente tá fazendo, então a gente tá na beira da separação.